Eu queria só colocar aqui algumas palavras em linha com o que você falou sobre os libertários e o defund the police, né? Porque pode parecer que, para os libertários, que esse movimento de defund the police, os libertários que reconhecem o problema do monopólio do uso da violência, esse movimento pode parecer como uma oportunidade para então acabar com o monopólio do uso da violência, né, e instituir uma reforma de segurança, enfim, né. Só que eu enxergo isso, e é o que você está dizendo, né, colocar nesse termo, como uma armadilha, né, cair numa armadilha de achar que isso é uma oportunidade para os libertários, quando na verdade isso não é uma oportunidade para os libertários, isso é uma oportunidade para a esquerda, né, colocar em prática o seu poder de ainda maior centralização das decisões e, enfim, o Estado ainda mais forte. Então, é só importante chamar o que é, né? Não é oportunidade, é uma armadilha, né? E outra coisa que eu quero falar daí é como é que está esse movimento hoje, Sérgio? O que está acontecendo hoje com relação a como os Estados Unidos, né? Porque começou lá isso, como os Estados Unidos está enxergando isso, né? E se esse caso lá no Reino Unido também surgiu como os, né, tem surgido porque está acontecendo agora, né? Como um novo é, um novo fator em defesa desse fim do monopólio. Fim do monopólio. Então, acho que o ponto da armadilha é central para nós libertários. Conseguimos entender. A gente tem. Se é muito difícil, deixa eu dar um passo atrás. Se é muito difícil para as pessoas pensarem como poderia ser um mundo anarcocapitalista, ou ancapistão, como a gente estava falando, eu acho que não é difícil para ninguém pensar um mundo menos centralizado. Então, em movimentos de descentralização política. Acho que a gente olhando o movimento Defund the Police, claramente era um movimento de centralização política. E não de descentralização. Era um movimento de se criar um caos para se instaurar uma polícia central maior, que seguisse um caminho só maior. Então, nós libertários não podemos ser ingênuos. E simplesmente porque a gente gosta da palavra ou da expressão defund the police como esse órgão de expressão, a gente abraçar um movimento como esse. Tá ok? E se nesse movimento os conservadores estavam corretos de se opor a ele, o que a gente vê agora são conservadores também um pouco perdidos, assim como ficaram perdidos durante a era dos lockdowns, com relação... Cara, é a polícia que tá fazendo tudo isso, que tá destruindo todas as coisas que a gente gosta. É a polícia que tá prendendo as pessoas dentro da escola por questionarem a ideologia woke dentro das escolas. É a polícia que tá prendendo o filho do cara e levando para o hospital para fazer o tratamento de transição de gênero. É a polícia que tá na Inglaterra atuando dessa maneira despótica. É a polícia que tá na Venezuela. Né? Tudo bem que daí o cara fala, não, é a polícia do Partido Comunista. Mas assim, é a polícia que tá lá prendendo todo mundo, sequestrando os opositores do Maduro, de todo esse movimento. Então acho que os conservadores também têm que dar uma análise dentro deles e ver que a polícia não é sempre o agente da força. Da força positiva, perdão. Da ordem, né? Da ordem. Nesse caso, ele está sendo um agente da força 100% negativa. Ele que está impondo todas essas coisas que destroem a fábrica central da sociedade, que destroem a família, que destroem a propriedade privada, que destroem... Quem que fechava as igrejas durante os lockdowns? Quem que foi que ia lá e fechava as igrejas? Sim, foi a polícia. Então a gente tem que poder olhar com essa nuance de entender que o fato da gente precisar ter ordem na sociedade não é uma conclusão direta que tudo que a polícia faz em função de mandatos coercitivos oriundos do direito positivo que a gente vê no Brasil. Quem que impõe todas as leis do Alexandre de Moraes? Quem que é que vai lá e põe o cara na cadeia? Assim, não é o próprio ministro do STF. É a polícia embaixo que vai lá e prende o cara e leva. Então acho que a gente precisa questionar isso e nós libertários temos que estar nos dois pontos de questionamento. A gente tem que questionar a loucura do defund the police sendo um processo de centralização, como a gente tem que questionar também a polícia na hora que eles estão prendendo
a tiazinha que fez um post falando dos riots em Londres. Então, acho que é isso. Muita nuance, muito entendimento, não confundir a função necessária da polícia, que poderia surgir no mercado privado, e mesmo que você acredite que não poderia surgir no mercado privado, que pode surgir no âmbito local, pelo menos, tá ok? Contra essa polícia totalitária centralizada impondo esses mandatos coercitivos. Tá. Até um termo que surgiu nessa época aí dos riots aí do Defund the Police foi um Police Free Future, né? Um futuro livre da polícia, né? Que você quer falar um pouquinho sobre isso? Acho que esse Police Free Future que a esquerda imaginou aí nessa época do Defund the Police. Não, é essa loucura que inclusive toca alguns libertários de esquerda, né? Que, enfim, não deveria ser chamado libertário, mas enfim, libertário de esquerda, que tem meio que uma aflição, um ódio de qualquer hierarquia que exista. E eles acabam vendo na polícia essa imposição das hierarquias, inclusive as hierarquias que a gente escolhe na vida. Então, lógico, eles querem. Eu vou utilizar a expressão aqui, a libertinagem, ou seja, eles querem a liberdade total para fazer o que eles querem e não ter consequências sobre nada. Acho que é isso, e daí a esquerda começa a vir com umas loucuras, como vinha lá atrás, da criação de um novo ordem soviético, com uma capacidade moral diferente, enfim, começa a vir assim com extrapolações que leva à loucura. Então eu digo assim, é só uma maneira a mais de materializar esse desejo de uma anarquia no sentido de algazarra, não anarquia no sentido de você tá livre da mão de ferro estatal, né? Mas uma algazarra, você tá livre de qualquer tipo de responsabilidade, porque as hierarquias que você se submete, com certeza geram responsabilidade para você. Você tem responsabilidade para com seus pais, você tem responsabilidade para com seus filhos, você tem responsabilidade para as pessoas com quem você trabalha junto, seja seus superiores, as pessoas embaixo de você. Você tem responsabilidades perante a sua religião, se você escolheu, enfim, o clube que você frequenta. Você tem responsabilidade sobre essas hierarquias e é impossível viver sem responsabilidade sobre isso. Então eu falo aqui de maneira clara, é uma loucura, uma patologia achar que você pode chegar nesse caminho aí.